Com a sua permissão, estamos entrando no seu lar para a apresentação de mais um programa Prazer em Conhecê-lo, e este de número 531. Olha, o homem é tão importante que Deus o fez à sua imagem e semelhança. É por isso que a gente diz nesse programa que o maior espetáculo para o homem ainda é o próprio homem. A nossa intenção é fazer um programa de entrevistas humano, forte, emocionante, com perguntas que normalmente você não vê nos programas similares. Agora, sem dúvida, perguntas honestas, sem armadilhas. E aqui, o convidado é livre para responder da forma que quiser e até se recusar a responder. Nós, da mesa, não podemos fazer comentários, estamos proibidos. Porque, na verdade, o programa de entrevista, o que interessa é o entrevistado, não é o entrevistador, não é isso? Agora, você, no final, é que tem o poder de gostar ou não do programa e decidir se realmente teve prazer em conhecer. Você está na Rede Vida de Televisão, o canal da família, o canal da sua família. Está assistindo o programa Prazer em Conhecê-lo, que começa agora, nesse instante. Boa noite, minha esposa, Ângela Brancato. Boa noite, Tudo bem? Bem? Tudo, graças a Deus. Bonito esse azul, olha. Bonito, né? Azul cerúleo. Cerúleo Essa cor eu não conhecia, assim, azul. Do céu, cor do céu, cerúleo. Cerúleo? É, não é? Pensei que era ceroula, não é? Cerúleo. Não, cerúleo. Bonito. Boa noite, querida amiga, companheira tchecoslovaca, Idalina de Oliveira. Boa noite, Brancato. Você deixou todo mundo assustado no programa que você não veio aí. Não. Foi um mal-estar muito rápido, mas já estou boa. É? Tá. E como é que tá o braço? O braço tá indo na fisioterapia. Tá fazendo. Mas eu queria mandar um beijo para a avó Ninita, que tem 88 anos e é mãe do Renato, e suas irmãs, a Neres e Lourdes, que não deixam de assistir o programa da gente. É gente de bom gosto, sem dúvida. Gente, um beijo grande para vocês e um dia eu vou ter prazer em conhecê-los também. Muito bem. Boa noite, meu querido amigo Laib Schaffert. Boa noite, Brancato. Prazer Conhecido como Luiz Guimarães também. Prazer em vê-lo. Tudo bem? Tudo bem. O negócio lá na muito bom. Palestina tá brabo, hein? Eu já fui chamado para mediar aquilo lá, mas eu tô, Foi chamado de eu não imediato. podia ir porque eu tenho um programa para apresentar e com o deputado Edinho eu não podia sair. Não pôde, não, né? Não posso. Então, Tá bom. Já falou, né? daqui 15 dias eu vou. Você vai. Aí eu vou. Não sei se daqui 15 dias tem mais alguma coisa. Acho que não. Não sei se dura 15 dias. Boa noite, minha filha querida Polete Brancato de Moraes. Boa noite, pai. Tudo bem? Tudo bem? Tudo em ordem. Paz? Tudo tranquilo. Vamos chegando ao final do ano. Final de ano, últimas comemorações. Nossas viagens, graças a Deus, desse ano, mais um ano que nós passamos com alegria, com a ajuda de Deus, todas as viagens sem nenhum problema, né? Graças a Deus. Muito bem organizada, Graças conduzida. a Deus. E aí a gente também tem um pessoal que viaja com a gente muito gostoso, agradável. É realmente como se fosse uma família, né? E as pessoas que viajam conosco vão ficando ligadas à família Brancato, continuam viajando. É uma coisa... É gostoso é gostoso quando você trabalha e que você ganha dinheiro e faz do seu cliente o seu amigo. Acho que isso é fundamental. Isso é fundamental para a gente viver bem, né? É ganhar dinheiro e, ao mesmo tempo, ainda ficar amigo daquele cliente seu. Eu acho que isso é fundamental para... É cristão, pelo menos, né? Obrigatoriamente cristão. Muito bem, nós estamos trazendo hoje aqui um sociólogo, professor, graduou-se em Ciências Sociais, ele é mestre da Engenharia de Produção e é um homem que tem muita importância nessa terra, porque ele foi 2 vezes prefeito de Araraquara, ele foi vereador,
hoje é deputado estadual, ele é um homem importante e é, entre outras coisas, o presidente do partido maior, mais importante dessa terra, que é o PT. Vamos conversar para ver quem é Edinho Silva. Boa noite, deputado. Boa noite, Brancato. Tudo bem? É uma alegria imensa, primeiro, estar participando desse programa. É uma honra. Espero que eu possa responder a contento dessa bancada extremamente qualificada, né? A Ângela, a Idalina, a Luísa, a Polete. E, evidentemente, suprir a expectativa do nosso público que está em casa. Você sabe, Edinho, a gente não... Já te falei, eu estava falando com você, nós estávamos falando antes do programa, nós normalmente não trazemos políticos nesse programa. Porque, e como esse é um programa de gente, para conhecer gente, a criatura humana, o que ela tem dentro de si, o que ela pensa do maior número de assuntos possíveis, a gente normalmente não traz político, porque, como você sabe, político só tem um assunto, política. Ele leva tudo para a política. O que você perguntar para político, ele leva para a política. E aí fica um programa que acaba não revelando nada, né? Parece que a técnica hoje em dia está mudando, a política está mudando. Hoje a gente vê que os assessores dos políticos estão indicando, estão conseguindo transformar os políticos em criatura humana, que tem os mesmos problemas de todo Ou mundo. impedindo que eles deixam de ser, né? Então a gente vai tentar mostrar para o nosso telespectador, você que é um homem muito importante nessa terra, a figura humana. Edinho Silva, esse é o nome todo ou tem mais coisa? Não, meu nome de batismo é Edson Antônio da Silva, né? E meu apelido de infância se tornou Edinho, que eu era muito miudinho, magrinho, pequenininho, e sou o segundo filho de uma família de 3, né? Então minha irmã, que era mais velha, eu virei o Edinho. E aí ficou Edinho. E... Como é o nome do papai? Meu pai se chama Antônio, então o Edson Antônio vem do Antônio, do meu pai. Antônio. Ele está vivo. Está vivo, graças a Deus. Está nos assistindo. Com certeza. Olá, né? Seu Antônio, firme aí. E a mamãe? Dona Maria José. Está viva também, graças a Deus. O que eles fazem? O que o papai é? Meu pai eu sou de uma família muito humilde, Mercato. Meu pai é trabalhador rural, de origem, né? E eu nasci numa fazenda lá na divisa de Minas, perto de... Quando você chega a São José do Rio Preto, Votuporanga, você entra sentido Cardoso, tem uma cidadezinha chamada Paulo de Farias. Como é que chama? Paulo de Farias, do lado de Gestal, Ponte Gestal. Eu nasci em Ponte Gestal. Calma. Ele nasceu numa cidade que eu tenho aqui chamada Pontes Gestal. Nasci na fazenda, na verdade. Né? Eu nunca vi esse nome. Você pega ali Votuporanga, Cardoso, Paulo de Farias, Ponte Gestal. Ponte Gestal. Quem nasce em Ponte Gestal? Ponte Gestalense. Ponte Gestalense. Aí nasci na fazenda, da Fazenda Companhia Anglo. Meu pai era trabalhador rural. Minha mãe também filha de trabalhadores rurais. E quando a CLT chega no campo, que supre o Estatuto da Terra, quem tinha 10 anos ganhava estabilidade na transição. Então as fazendas evitavam que os trabalhadores obtivessem a estabilidade no emprego. Então 9 anos e 8 meses, 9 anos e 9 meses, acabavam demitindo. Eu saí da fazenda, mudei para Ponte Gestal, de lá mudei para Riolândia, uma outra cidade naquela região, e depois não deu certo morar na cidade, e nós fomos para uma fazenda na região de Araraquara, perto de Gavião Peixoto, fazenda Igaraçu. Lá eu me criei mais um pouco, depois fui para uma outra fazenda perto de Araraquara. Você chegou a trabalhar na fazenda? Não. Quando eu vim, meu pai foi para a cidade, eu já tinha 7 anos de idade. Ele trabalhava numa fazenda, Samua, que foi, na época, era as maiores, talvez a maior criadora de porcos em confinamento do Brasil, uma das maiores do mundo, da fazenda da família Selmidei. E aí nós fomos para a cidade, no bairro, em Araraquara, que eu moro até hoje. Então a minha família é de origem de trabalhadores rurais, meu pai e minha mãe
depois foram trabalhar num hotel, meu pai na portaria, minha mãe na lavanderia. E eles criaram os 3 filhos, eu, minha irmã, eu e meu irmão, com muita honra, muito orgulho. Aquele tipo da... Minha mãe acordava a gente às 6 horas da manhã para levar para a missa, né, a missa das 7, todo domingo. Então, eu comecei a minha militância política na igreja, né, na Pastoral da Juventude, depois Pastoral Operária, trabalhei com os padres carlistas. Fez cursilho, fez? Fiz muito curso de capacitação. Nós somos convertidos, né? Escuta, é verdade que você trabalhou numa fábrica de meias? Trabalhei, uma fábrica que é orgulho da minha cidade, né? Fábrica de meias Lupo, fui operário da fábrica de meias Lupo. E também você foi metalúrgico depois, né? Fui trabalhar na Clímax, em São Carlos, fui metalúrgico na Clímax, em São Carlos também, que Aí eu tenho que você orgulho. conheceu o Lula, não? Não, eu conheci o Lula... eu conheci o Lula muito tempo depois. Eu era da igreja, da Pastoral da Juventude, e o meu bairro era um bairro muito de periferia em Araraquara. Muito de periferia. Então, todas as reflexões que nós fazíamos do Evangelho era muito em cima da realidade que a gente vivia, né? E eu convivia... Na época, além do meu bairro, que já era periferia, tinha um bairro muito pobre, então nós fazíamos trabalho pastoral, eu fazia trabalho pastoral também com as irmãs franciscanas no orfanato de crianças com deficiência mental. E a gente refletia muito sobre a situação econômica, social, que gerava muito a pobreza. E me chamou muita atenção um líder operário, né? Que falava de esperança, de mundo igual, de fim de injustiça. O que me levou ao PT foi essa admiração ao Lula, né? Logo que o Lula aparece. Mas eu fui conhecer o Lula pessoalmente muitos anos depois, né? Mas eu sou um grande admirador do Lula. Adinho, você é casado? Casado, pai de 3 filhos. 3 filhas? 3 filhos. Quais são? 2 meninos e uma menina. Que idade eles têm? O Pedro, a Isabela e o João. O João tem 17, a Isabela vai fazer 21 e o Pedro 24. O que eles fazem? Estudam? Os 3 estão estudando ainda. O Pedro já está se encaminhando para o mercado de trabalho. Já, fazendo umas entrevistas, já ele se encaixa. Os outros 2 estão estudando, estão na faculdade. Uma na faculdade e o outro fazendo colegial. E esse programa, que é meio mal educado, pergunta qual é a sua idade? Eu tenho 47 anos. Menino, está começando, Luizinho. Começando agora. Eu nem me lembro quando é que eu tinha 47 anos. Você lembra, não? Eu não lembro. Me elegi prefeito com 35. Sou o prefeito mais jovem da história da minha cidade. Olha que maravilha. 35 anos. Muito bem, nós vamos começar nossas perguntas e durante o programa nós vamos conversando com o telespectador. Ângela, meu bem, o convidado é seu. Deputado Edinho, você acredita em destino? Não. Eu acredito que nós construímos o nosso destino. Eu não acredito que as pessoas, um Deus justo, as pessoas possam nascer predestinadas a serem felizes ou a sofrer. Eu acho que nós nascemos todos para sermos felizes. E, evidentemente, o caminho, a vida, né, as condições de vida acabam interferindo se nós somos felizes ou não. Mas eu não acredito que um Deus que é Pai possa pôr a mão e dizer você vai ser feliz e você vai ser infeliz. Deputado Edinho, eu conheço muito de nome, já ouvi falar muito em você, viu? E parabéns em tê-lo como deputado e muito aqui obrigado. no nosso programa. Eu quero te fazer uma pergunta. Diga 3 músicas que marcaram a sua vida. Tocando em Frente, do Almir Sater e do Renato Teixeira, é uma música que me marca até hoje e me emociona até hoje quando eu ouço. Tem uma música que fez parte da minha geração, que nós chegávamos a cantar no final da missa, né, quando acabava, que era a música do Geraldo Vandré, né, para não dizer que não falei das flores. Essa é a música da minha geração, né, uma música...
E tem uma música que não tem muita gente ela não é tão conhecida, mas que também eu sou fã do Milton Nascimento, que é Cuitelinho. Que é uma música que fala, ela tem um pouco essa coisa de meio rural, né? São 3 músicas que me marcaram muito. Marcaram porque fazem parte da minha história. Ok. Deputado Edinho Silva, prazer em conhecê-lo. Prazer é meu. Ao vivo. Obrigado. De falar, já tenho ouvido falar muito bem de você. Eu queria te fazer uma pergunta. Que todos nós temos os nossos momentos de tensão e estresse. Como você fica quando fica estressado? Eu acho que eu fico insuportável quando eu fico estressado. Eu fico muito irritado, geralmente eu sou muito paciente, eu sou uma pessoa tranquila, mas quando algo me estressa, eu fico inquieto. Enquanto eu não supero, geralmente, aquilo que está me provocando o estresse, eu não volto para a tranquilidade. Então acho que eu fico meio obcecado quando eu estou muito estressado, até superar o ambiente do estresse. Deputado, você se considera uma pessoa inteligente? Aliás, para você, o que é ser uma pessoa inteligente? Olha, seria hipocrisia eu dizer que eu não me considero uma pessoa com capacidade de reflexão e de capacidade de discernimento. Mas eu acredito muito, e a vida me mostrou, que a inteligência ela se constrói por vários fatores. Você tem muitas vezes muita capacidade de raciocínio, muitas vezes você tem muito desequilíbrio. Então a inteligência, eu acho que ela tem um peso muito grande do emocional, da capacidade de ponderação, de reflexão, de discernimento, né? Então uma pessoa inteligente, geralmente é uma pessoa com muita capacidade de raciocínio, mas uma pessoa com muita capacidade de discernimento e ponderação. Deputado, você é um homem culto, sociólogo, professor. Você gosta de novela? Você seria capaz de escrever uma novela? Acho que sim. Tem uma novela que eu não tenho tempo para assistir novela. E não é conversa, porque a vida é muito corrida mesmo. Mas tinha uma novela que eu fazia de tudo para assistir. Que é aquela novela O Pantanal, que para mim ela provocou uma revolução na televisão brasileira, né? Foi. Ela é antes e depois dela, a questão de edição de imagem, de paisagem, de cenário. Então eu assisti, aquela novela eu acompanhava, eu fazia questão de acompanhar. Tem algumas minisséries que me chamam a atenção, que eu faço um esforço para estar em casa para ver, mas é muito difícil, porque geralmente você é atropelado pela agenda. Mas eu gosto muito de escrever. Eu já sonhei em um dia, talvez, em algum momento da minha vida, escrever um romance. Eu gostaria de escrever um romance. Texto científico, teórico, eu escrevo sempre. Com que história? Eu não sei, sabe que eu gostaria muito de escrever a história da minha geração, né? A geração que nasceu no período da ditadura militar e que na igreja se despertou politicamente, né? Nas reflexões do Evangelho, na reflexão sobre o Evangelho e a realidade, né? Aquilo que é a favor e aquilo que é contra o projeto de vida de Deus. Essa geração, ela tem algumas peculiaridades que é muito interessante, e não é porque é a minha, porque é uma geração que nasceu com baixa capacidade de reflexão, porque você tinha um ensino ali muito formal, muito duro, né? Você não tinha acesso às músicas que você queria ouvir, né? Você muitas vezes não tinha acesso à informação, né? Eu gostaria, um dia, quem sabe, escrever um romance que pudesse retratar um pouco a história da minha geração. Deputado Edinho, qual é a dívida que te dá mais medo? A dívida comigo mesmo, aquela que você olha no espelho e não se conforma, é aquela que é você com você. A dívida monetária, é evidente que ela pesa, principalmente para quem muitas vezes não tem condições de pagar, mas você acaba dando um jeito e paga ou prolonga, enfim. Mas aquela que você tem que olhar para você mesmo e encarar, essa dívida eu tenho medo.
que é a dívida da omissão, de você achar que foi injusto, de você achar que não fez aquilo que deveria ter sido feito. Essa dívida eu morro de medo. Eu sempre digo, Ângela, que a maior herança que eu quero deixar para os meus filhos é eles terem orgulho do pai, né? Porque essa é a única herança que efetivamente vale, né? Porque as questões materiais, elas se acabam. E mesmo se você não deixar muita coisa, os filhos trabalham, se viram, ganham. Mas eu acho que a maior herança que um pai pode deixar é o filho ter orgulho do nome do pai. Então isso é uma coisa que me move muito. E se eu não der conta disso, certamente eu vou ter muito medo dessa dívida. Deputado Edinho, nós sempre temos assim alguns hábitos que irritam as pessoas. Quais são os seus? A cobrança. Eu tenho certeza que eu irrito muitas pessoas. Eu cobro muito. Eu sou daquele tipo de pessoa que, se eu me lembro de alguma coisa que eu estabeleci como tarefa, e se isso me incomoda, que não foi cumprido, eu disparo torpedo para as pessoas. Às vezes disparo torpedo 11 da noite, meia-noite, mando e-mail, assim, aqueles e-mails que você põe em cópia oculta, você dispara para todo mundo correr atrás do problema ao mesmo tempo. Eu acho que isso é um hábito que eu tenho que corrigir. Acho que eu cobro muitas vezes em exagero. E irrito, eu tenho certeza que eu irrito. Tá bom. Deputado Edinho Silva, você como político, na sua opinião, quais são os políticos nacionais ou internacionais que você mais admira? Eu admiro muita gente. Eu admiro gente do meu partido, admiro pessoas que talvez nem tenham tanta afinidade partidária comigo. Eu tenho, porque teve um peso, eu estava dizendo, né, eu tenho uma admiração imensa pelo Lula. Primeiro pela história dele, né? Alguém que superou tantas dificuldades, né? Um dia eu escrevi um texto para o Lula, quando ele estava deixando o governo, e eu me emocionei ao escrever, porque é muito difícil você ser órfão, mas você ser órfão de pai vivo deve ser um dos piores sofrimentos que pode existir, né? E eu não tenho nenhuma dúvida que essa é a maior superação da vida do Lula, né? E por isso que a mãe tem um peso tão grande na vida dele. Então eu fico prestando atenção nele às vezes e vou vendo, né, o quanto que alguém que superou tantas dificuldades e representa tanto. Eu sou admirador. Mas eu sou admirador. Eu li um livro na minha adolescência sobre o Charles Chaplin. Eu chorava lendo o livro, né, dos pensamentos do Chaplin. Como que alguém, a pureza de objetivos. Eu li na minha infância, na minha adolescência, o livro sobre o Gandhi, quando a biografia do Gandhi foi liberada, né, para ser publicada no Brasil. E eu tive uma admiração imensa e o Gandhi me movia muito, os meus sentimentos. Depois a história do Mandela me emocionou muito, né? Eu era jovem também, nem era tão politizado assim. Eu via os shows que se organizavam pela Europa toda em prol da libertação do Mandela, né? E como que aquilo movia o mundo, né? Alguém que queria só a igualdade racial no seu país, né? Então eu tenho muita admiração. E a minha adolescência, né? Dizer que Jesus Cristo não me inspirou, e não é essa coisa, às vezes, discurso vazio. Eu lia muito, não lia só a Bíblia, eu queria ler tudo aquilo que os teólogos escreviam sobre Cristo, porque eu queria entender não só aquilo que estava na Bíblia, mas eu queria entender a pessoa que se movia por aqueles gestos, né? Então tem muita gente que eu sou admirador. Eu já fico satisfeito. Muito obrigado. Deputado, o que lhe falta na vida para se considerar uma pessoa realizada? Me falta muita coisa.
E também não é discurso, enfim. Mas como eu sou político, eu estou sempre sob suspeita, né? Mas e não são coisas materiais. Por exemplo, eu queria ter um pouco mais de tempo para a minha família. Porque as pessoas às vezes não acreditam, mas o que mais me gera conflito na vida que eu tenho hoje, por exemplo, eu moro em Araraquara, meu trabalho é em São Paulo, eu dou aula em São Paulo na faculdade. Me gera muito conflito eu não estar em Araraquara, no ambiente com a minha família, de compartilhar um pouco mais. E também os meus filhos estão batendo asa, né? Às vezes me dá um sentimento de que eu não os vi crescer. Eu me elegi prefeito, o meu caçula tinha 5 anos, eu fiquei 8 anos trabalhando numa prefeitura que entrava às 7 da manhã, saía 9, 10 da noite. Então, me falta, eu quero isso, eu quero um dia poder, talvez eu vá viver isso com meus netos, né? Porque os meus filhos já estão batendo asa, já estão estudando fora, mas eu quero ter muito tempo para viver essas coisas do dia a dia, que eu acho que essa vida que a gente vive não é só a minha, certamente tem empresário me ouvindo, trabalhador me ouvindo, mulheres que trabalham, que são arrimo de família me assistindo em casa, que sentem isso também. A gente é um pouco engolido por essa coisa dessa vida acelerada que nós temos, que você acorda de manhã e você vai olhar às 10 da noite, você tem o que fazer ainda, e você acaba não vivendo a coisa do detalhe, do cotidiano, às vezes você prestar atenção, né, num filho, na forma que ele se veste, que ele senta na mesa, que ele se alimenta. Eu sinto muita falta disso. Eu acho que se eu viver um pouco mais isso, eu vou me sentir muito realizado. Deputado, vamos falar dessa família. Como é o nome da sua esposa, você falou? Andréa, sem o I. E ela fica brava se põe o I. Andréa. Bem italiano. Andréa Tubero está nos assistindo, com certeza. Andréa está assistindo, quer dizer que você não pode mentir. Eu quero saber Andréa o seguinte. Tubero Silva. O Tubero é italiano ali de Udine, quase austríaco já. Udine é no norte. Quase divisa com a Áustria. E que foi ocupada pela Áustria, né? Então, ali misturaram austríacos e bonita aquela região. Italianos. Faz frio. Eu quero saber o seguinte, tem um provérbio árabe muito antigo que diz que perdoar é a profissão de todas as esposas. Você já foi perdoado pela Andréa muitas vezes? Várias vezes, mas... Não precisou. Mas pagando o preço, viu? Ela não tem perdão gratuito com ela, não. Tem que sentir o peso. Sim, eu acho que o homem, pela cultura machista, ele erra muito, né? Às vezes a gente acha que a mulher tem que interpretar o que a gente quer. Às vezes você acha, mas eu pensei que você soubesse, né? Mas por que a mulher tem que pensar aquilo que a gente quer, né? É uma coisa muito machista. Eu digo, Brancato, que não existe homem que seja feminista ou que respeite todos os direitos das mulheres. Os homens são machistas em desconstrução quando eles estão bem, né? Porque na maioria das vezes nós atropelamos muito as mulheres no dia a dia, né? Então eu erro, como todo homem erra muito no dia a dia, né? Às vezes de forma autoritária, sem querer ser autoritário, às vezes você às vezes você chega e decide, né? E avisa, vamos fazer aquilo. Mas como vai fazer aquilo? Você não conversou comigo que nós vamos fazer aquilo, né? Então, eu diversas vezes a Andréa me perdoou. Eu reconheço que, por mais que eu tente prestar atenção, no dia a dia eu poderia ser mais democrático, né? Ouvir mais, ter mais ouvido. Eu presto atenção, mas eu acho que eu erro muito ainda. Deputado Edinho, você já recebeu algum milagre? Acredito que sim, vários. Eu acredito que o milagre se manifesta muitas vezes no nosso cotidiano, né? Em questões simples, que muitas vezes te levam a uma reflexão e você de repente percebe que você muda muita coisa com aquela reflexão, né? Eu já vi muita coisa
que eu acredito que é a mão de Deus, né? Muita coisa acontecer, né? Das coisas estarem caminhando, às vezes na tua família, né? Tá caminhando para um lado que você está incomodado com tudo aquilo, né? E de repente, uma reflexão sua, de uma outra pessoa, as coisas começam a mudar. Aí você fala assim, olha, é o Deus da história se manifestando, né? E se manifestando no cotidiano. Eu acredito que eu já me beneficiei de muitos milagres. Pode contar algum. Não, eu, por exemplo, outro dia me perguntaram assim, né? Se eu não vislumbrava um cargo diferente. Eu falei, olha, eu estar aqui onde eu estou, para mim já é um milagre. Porque eu sou filho de uma família muito humilde, né? Criado numa situação de periferia, onde muitos dos meus amigos, ou eu vi muitos se perdendo na droga, no álcool, eu vi amigo meu de infância ser assassinado. Então, eu convivi muito no dia a dia com as situações erradas, né, da vida. E acho que, por exemplo, minha família sempre foi uma família muito católica, mas eu ter ido para o grupo de jovens da minha comunidade foi a operação de um milagre, onde ali eu efetivamente canalizei muitos dos meus descontentamentos, das minhas inquietudes, dos meus sentimentos de injustiça, eu canalizei para a fé, né, por acreditar que era possível a minha ação transformar. E, por exemplo, eu nunca acreditei que eu pudesse me eleger vereador. A primeira eleição, porque eu me elegi na minha comunidade. E eu me lembro que eu estava acompanhando a eleição, a apuração, eu não iria me eleger. Eu iria ficar segundo ou terceiro suplente. Aí começaram a abrir as urnas da minha comunidade, do meu bairro. Eu fui crescendo e me elegi, né, a minha votação, e me elegi vereador. E aquilo, para mim, teve um significado tão grande, né, de eu dizer assim, olha, como pode alguém do bairro, eu não tinha dimensão visual, eu não era uma pessoa conhecida na cidade, era do meu bairro, alguém se tornar vereador. Eu acho que ali foi uma oportunidade que Deus me deu para que eu pudesse me tornar um instrumento de alguma coisa maior. Eu estou te relatando algo que, efetivamente, eu acredito que teve a mão de Deus. E que, a partir de ali, tanta coisa na minha vida começou a acontecer e eu comecei a me comprometer cada vez mais, inclusive com o projeto de vida de Deus. Obrigada. Deputado, o nojo é uma palavra, assim, forte, né? O que lhe dá mais nojo? Muita coisa me dá nojo. Tem muita coisa que me dá nojo. Eu acho que uma das maiores virtudes do ser humano é a capacidade de indignação. Eu acho que quando você perde a capacidade de se indignar, eu acho que você morre um pouco por dentro, né? Então, o comodismo me dá muito nojo. Isso do ponto de vista de sentimento. Eu não consigo, por exemplo, me deparar com uma situação que ela me incomoda, e muitas vezes eu tentar sensibilizar alguém e eu perceber que muitas vezes eu não consigo, me dá um sentimento de impotência, né? Isso me noja, e é uma coisa que eu tenho que me controlar. Eu não acho que é bom, porque muitas vezes você julga, né? Você não consegue se colocar no lugar do outro, por que aquilo que te move não move o outro? Então, às vezes você julga, eu me controlo muito para não julgar, porque ninguém tem a mesma história, você tem uma história de vida, eu tenho outra. Então eu não posso querer que todo mundo enxergue o mundo pelos meus olhos, isso seria muito autoritário. Mas eu te confesso, me noja, eu acho que a falta de indignação me causa muito nojo. Deputado, todo mundo diz que não tem superstição, mas bate na madeira. E você tem?
Eu acho que todo mundo tem, né? Eu joguei futebol na Ferroviária de Araraquara, que eu tinha na minha cidade, por muitos anos, né? Eu joguei, fiquei pelo menos uns 5 anos lá. Aquela coisa da gente entrar em campo e fazer o nome do pai. Muitas vezes você faz mecanicamente, né? Mas você faz... Ainda hoje eu gosto para ter uma peladinha, né? A minha principal terapia é o futebol. Às vezes eu vou na pelada, assim. Começa, eu faço o nome do pai, né? Então, claro que não é... Claro que pode ser uma manifestação de fé, mas não é. Nesse caso não é, né? É uma pura superstição. Como se você não fizesse aquele gesto, nada fosse dar certo dentro de campo, né? É verdade. Até numa peladinha que você vai brincar com os amigos. Eu acho que isso é uma superstição. Obrigado. Deputado Edinho, como você imagina que seja o inferno? Tem um texto, acho que é do Sartre, né, que fala que o inferno é o outro, né? É quando o outro te enxerga. Eu acho que o inferno pode ser o outro porque... eu acho que a pior coisa que pode existir é a pessoa não ter espelho e ela depender do outro descrever como é que ela está, né? Deve ser a pior coisa que pode existir. Você ter que confiar naquilo que o outro diz que é a sua aparência. Mas eu acho que o inferno muitas vezes está dentro de nós mesmos, né? Agora, eu não... do ponto de vista da fé, eu não acredito em purgatório, eu não acredito. Eu acho que o nosso Deus é o Deus do perdão, é o Deus da vida, é o Deus da complacência, né? É o Deus Pai, é o Deus que perdoa, que resgata, né? Que acolhe. Mas o inferno muitas vezes é nós não efetivamente estarmos em paz com nós mesmos, né? É um inferno. Eu acho que esse é o pior do inferno, porque você não tem como... Às vezes você chega num ambiente que você diz assim, isso aqui é um inferno, mas você sai do ambiente, né? Às vezes você convive com a situação e fala, isso aqui é um inferno, mas você sai daquela situação. Agora, e quando o inferno está dentro de você? Que são os seus conflitos, quando você não consegue ter paz de espírito, quando você não consegue viver em paz. Esse é o pior dos infernos, eu não tenho dúvida nenhuma, que é o encontro de você com você mesmo, né? Nós estamos chegando ao final do programa, infelizmente. Nós terminamos toda vez o programa Prazer em Conhecê-lo com 3 perguntas que são iguais para todos os convidados. A primeira delas é assim, qual é o assunto que a gente pode usar, que não usamos hoje, que podemos usar num próximo programa seu? Um assunto? Fala de futebol, adoro falar de futebol. Você que time é? Eu sou afiano, torço para a Ferroviária de Araraquara, meu lugar, mas sou corintiano, que é meu time de infância. Mas você quer... eu sou torcedor mesmo, aquele se eu estou em Araraquara, eu vou no campo. Sei. Se a Ferroviária perde, eu fico de mau humor. Sei. Né? E sou... a Rede Vida, todo jogo da Ferroviária fora de Araraquara, eu faço de tudo para que a Rede... Se a Rede Vida estiver transmitindo, você pode ter certeza que eu estou lá na frente. Adoro futebol. Futebol Eu também adorava. É a minha maior terapia e sou torcedor fanático da Ferroviária. Eu também adorava futebol, eu sou palmeirense. Quantas vezes você mentiu nesse programa? Espero que nenhuma, fiz de tudo para não mentir. Não temos nada com isso. Fiz de tudo para não mentir, para responder e ainda... Mercado, você fez aqui, você colocou uma espada no meu pescoço. Você falou assim, olha, a gente não traz política, o político não me leva tudo para a política. Aí eu me fiscalizei em relação ainda para que eu, mesmo eu querendo responder, eu falava, não vou responder isso porque isso pode ser interpretado como resposta de político. Por isso que você fez um bom programa, tenho certeza. Alguma pergunta ofendeu você, por acaso? Nós pedimos desculpa adiantado. Não. Eu queria ter respondido melhor a questão do nojo, que eu acho que... não faltará oportunidade. Um dia eu quero responder melhor, que eu acho que porque o nojo, do ponto de vista epistemológico, ele também ele carrega o sentimento, né, de quando você se solidariza, né, quando você quer manifestar solidariedade. A gente trata muitas vezes o nojo só com aquela coisa de repulsa, né? Mas eu acho que dá um belo debate a questão do nojo.
Chegamos ao final, prazer em conhecê-lo de hoje. A nossa proposta foi cumprida. Nosso convidado foi o deputado, presidente do PT, ex-prefeito de Araraquara por 2 vezes, Edinho Silva, sociólogo, professor. Entre outras coisas, você ficou sabendo, por exemplo, que ele é apaixonado a ponto de chorar quando lê alguma coisa de Chaplin. É um homem delicado. Ficou sabendo também que ele tem uma superstição que a gente vê em todos os campos de futebol, né? Só entra no campo para jogar uma peladinha que seja, faz o nome do pai. E o mais curioso, viu, deputado, é que a maior parte que você vê entrando no campo, ele faz 2 coisas, não é uma só. O pé direito? Ele pula com o pé direito e depois ele faz o nome do pai. Há uma vontade de parar com o microfone na boca do campo e dizer: um momento, amigo, você acredita que o seu pé direito é que dá sorte ou é o Cristo? Onde é que está o seu Deus? No Cristo, na cruz do Cristo ou no pé direito? Mas eu não gostaria de encerrar esse programa com essas coisas curiosas que tem tantas. O programa foi longo e bonito. Mas ele falou uma coisa que eu não posso deixar passar em branco. Ele disse uma coisa logo no começo do programa que é fundamental para uma televisão católica, para uma televisão cristã. Ele disse que não acredita em destino. E por quê? Porque se houver destino, Deus não existe. Porque Deus não seria capaz de fazer alguém ganhar na loteria e o outro ter câncer. Que Deus é esse? Nós, com a nossa burrice, íamos dizer: você é um mau pai, você é um imbecil, porque faz um rico, faz o outro doente, faz o outro nascer. Não é verdade? Deus é pai, só uma coisa. Então, o destino, como acreditar que eu nasci em Ares, o outro é touro, o outro é banana, quer dizer, o é cão, como se houvesse isso é fugir à nossa responsabilidade maior, que é: nós somos iguais a Deus em liberdade. A liberdade que o Cristo tem, que Deus tem, é a mesma liberdade que eu tenho. Por conseguinte, somos responsáveis por cada um dos nossos atos, dos nossos pensamentos, das nossas palavras. Fizemos com ele um programa de 30 minutos, foram 3.000 segundos, 50 minutos, foram 3.000 segundos e cerca de 25 perguntas que ele respondeu como quis. Agora você conhece melhor o deputado Edinho Silva e pode dizer se realmente teve prazer em conhecê-lo. Muito obrigado.